Amém? Então, queridos, hoje eu estava perguntando a Deus, hoje de manhã cedo, eu digo: Senhor, o que é que eu vou ministrar para o pessoal? E eu ouvi uma voz no meu espírito. Deus falou 3 vezes a mesma palavra. E se existe um tema para essa mensagem, ela se chama recomponha-se. Repita comigo: recomponha-se. Diga para o seu irmão do lado: recomponha-se. E recompor-se é você voltar ao lugar da postura correta. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 14. Se você achar, dá um amém bem forte, um glória a Deus. E queridos, a Bíblia fechada ela é somente um livro, mas a Bíblia aberta é Deus falando. Amém? Primeira Tessalonicenses capítulo 5, verso 14. A palavra de Deus diz assim: exortamos a vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Essa palavra ociosos, o original dela é insubordinados. Confrontem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém lhe retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Sabe, queridos, se Paulo diz assim: olha, eu estou exortando vocês, Paulo estava naquele momento corrigindo a igreja de Tessalônica. E cara, o que eu tenho aprendido nesses últimos dias é que Deus me ama tanto que Ele me corrige. Eu não sei se vocês já viram, mas tem muita gente que anda assim. E o que eu creio que Deus está fazendo hoje é tirando você dessa postura de peso e colocando você na postura de autoridade que Deus tem para te dar. Mas para isso Deus precisa corrigi-lo. Porque quem anda assim, anda carregando um peso. Você não foi feito para andar, como diz aqui em Pernambuco, marreco. Não é verdade? Você foi feito para andar na sua postura reta, de cabeça levantada. E talvez hoje seja a noite de você se recompor, de você tomar a postura a qual você já tinha. E por acaso você foi roubado. Eu também posso ter sido roubado. Mas eu aprendi com Deus que nós precisamos voltar à postura. E nessa exortação Paulo fala coisas muito simples. Ele diz o seguinte: olha, auxiliem os que são fracos, não retribua o mal com o mal, seja sempre bondoso com os outros e para com todos. E aí vem as 3 chaves a seguir.
as chaves da postura de um homem e de uma mulher de Deus. Alegrem-se sempre. Queridos, felicidade não é algo que você possa ter sempre, mas a alegria é algo que deve ser eterno dentro de você. Dentro de nós precisamos ter alegria. Quem já ouviu aqui que crente é o povo mais alegre da terra? É a verdade, irmão. Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se o Senhor é fraco, o Senhor é fraco? O Senhor é forte. E se o Senhor é forte, nós temos a força de Deus dentro de nós. Por isso nós somos alegres. A alegria tem a ver com a sua identidade, não com seus sentimentos. A primeira chave da sua postura hoje, da minha postura hoje, da nossa postura hoje. Já viu que eu estou tentando me reeducar nisso, né? De falar sempre eu, você, nós, coletivo, todo mundo junto. É que, queridos, nós precisamos ser alegres. Felizes nem sempre, mas alegres todos os dias, até que Ele venha. E quando Ele voltar, a gente vai ser mais feliz ainda. A segunda chave que... Deixa eu falar um pouco sobre essa chave. Queridos, a alegria, quando eu falo que ela não é um sentimento, é que independente da circunstância que você está passando, você consegue ser alegre. Por que eu digo que você consegue ser alegre? Talvez repetidamente nós tenhamos ouvido ofensas, nós tenhamos ouvido palavras de desânimo, e chega uma hora que ou você ri de nervoso, ou você ri da circunstância porque você já não aguenta mais. Tem outras pessoas que reagem de outra forma, mas dentro de você existe alegria. E eu queria te falar isso porque às vezes a gente acha que nesse tempo nós só iremos sofrer. Vai doer, vai machucar, vai crescer, certo? Porque a dor ela tem uma finalidade de nos tornar mais fortes. Mas eu queria te dizer que fica mais fácil quando você sorri. Existe um poder maravilhoso na alegria. E se eu pudesse te dar um conselho hoje, sorria mais. Sorria mais. E eu queria testemunhar de algo que ontem, cara, eu escutei tanta coisa ruim ao meu respeito. Escutei gente me xingando. E quanto mais a pessoa me xingava, eu olhava pra ela e começava a sorrir. E engraçado que eu começava a sorrir e ele começava a sorrir sem saber de nada. Mas eu estava rindo porque aquilo não me afetava mais. Então deixa eu te dizer algo poderoso nessa chave. Quando Deus quer corrigir a sua postura, a primeira coisa que Ele vai te trazer é a alegria de volta. E se você quer ter essa alegria de volta, você precisa aderir à correção. Aderir àquilo que Deus está corrigindo. Deus quer corrigir a sua postura para te trazer de volta para a alegria. Segunda chave que tem para essa noite é o versículo 17. Orem continuamente. E aí, Renato, isso é algo que produz em nós? Não, essa é a parte que você faz força. Essa é a parte que você tem que orar até aqui. E o que é oração para você? Para mim, oração é relacionamento. Oração é eu começar o meu dia, separar-me num lugar e falar com aquele que me criou. É como você dar bom dia para sua mãe, para o seu pai. Sabe, queridos, a oração, ela transforma a nossa vida porque a oração, ela é o nosso meio de comunicação com o Criador. A oração é aquilo que faz com que nós nos tornamos diferentes.
Eu não sei você, mas você já entrou num ambiente de oração e você estava todo destruído e quando você levantou parecia que estava com uma força. Eu não sei você, mas comigo isso acontece. De eu entrar no quarto e às vezes dizer, Senhor, eu estou aqui cansado. E de repente vem aquela força de dentro para fora, aquele vigor e a vontade de ler, de orar, de falar, até mesmo de chorar em alguns momentos. Mas me comunicar com Deus, porque eu sei que aquele lugar é o lugar de alinhar a minha postura. O lugar de oração é o lugar de alinhar a postura. Se eu pudesse resumir o lugar de oração, eu falaria de Jeremias 18, 17, que fala sobre a casa do oleiro. A casa do oleiro é o lugar onde Deus molda, o oleiro molda o seu barro. E o lugar de oração é o lugar onde Deus entende tudo aquilo que você está expondo a Ele e Ele pode te transformar. Ele pode tirar um caco que está te ferindo na sua vida. Ele pode amolecer aquela parte de você que está dura. E sabe qual é o lugar de vaso bom? É nas mãos do oleiro. Sabe, queridos, quando eu penso em oração, é uma ação de estar falando com Deus. E toda ação, ela parte de uma decisão. Ah, Renato, mas eu estou esperando sentir vontade de orar. Não vai acontecer não, viu? Não vai acontecer não. Abra sua boca e comece a falar com Deus. Porque se você não tiver vontade, esperar sentir vontade de orar, eu tenho isso para te dizer, não vai acontecer, porque a sua alma, por vezes, ela não quer estar perto de Deus. E queridos, orar continuamente também, como eu falei, é uma forma de nos reposicionar. Se eu pudesse redefinir a oração é a forma que Deus usa para me reposicionar ao lugar correto. Porque Deus escuta a minha exposição, a minha confissão dos meus pecados, aquilo que eu preciso falar. E na hora que eu falo, na hora que eu abandono os ídolos que estão no meu coração, Deus ele se sente inclinado a me resgatar de volta. Estava lendo hoje, amados, fiquei maravilhado lendo Juízes 10 hoje. A Bíblia fala que o povo estava pecando, mas em um momento o povo reconhece que eles precisam abandonar os ídolos. E a palavra, meu Deus, deixa eu ler com vocês. Meu Deus. Juízes capítulo 10. Josué, Juízes capítulo 10, versículo 15, diz assim: os israelitas disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos que nos livre agora. Então eles desfizeram-se dos seus deuses estrangeiros que haviam entre eles e prestaram culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Queridos, quando você se desfaz de tudo aquilo e começa a falar com Deus e diz: Deus, eu abro mão de tudo, faz aquilo que tu quer com a minha vida, Deus ele não resiste ver você sofrendo. Orar é falar com Deus. Diga assim comigo: orar é falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. Amém? E a terceira coisa: deem graças
em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, se eu pudesse resumir aonde Deus quer nos colocar e as nossas ações, vamos dizer que enquanto eu tomo as minhas ações sem gratidão, eu dou um passo. Mas quando eu tomo as minhas ações por tudo que Deus está fazendo, independente das circunstâncias, eu começo a correr. A gratidão, ela potencializa você para o lugar que Deus espera que você esteja. A palavra está dizendo que deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Então, eu estava até falando com a Adna mais cedo, eu disse, meu Deus, antigamente eu tinha o costume de reclamar, e hoje eu olho para esse costume e eu fico, meu Deus, que coisa boa. Mudar a hora de reclamar e dizer assim, que homem abençoado, tropeçou no dedo midinho, aquele que dói. Aleluia! Faz toda a diferença do mundo. Toda a diferença do mundo. E quando eu falo de reposicionamento, a gratidão, ela é uma ferramenta para nos conduzir a esse reposicionamento. A gratidão te deixa mais leve. A gratidão faz com que você seja uma pessoa mais leve em toda a sua jornada. E aí, um alerta. Se a gratidão te deixa mais leve, a murmuração te deixa mais pesado. Então toda vez que a gente reclama, nós estamos atribuindo peso às nossas costas. E talvez você esteja aqui hoje como eu, entendendo que eu preciso parar e que eu preciso manter a minha vida de gratidão. Conversão é troca de valores. É quando eu consigo contornar, melhor, quando eu consigo mudar o caminho, o trajeto que eu estou fazendo. E até a eternidade nós temos muita coisa para mudar. E se eu pudesse resumir isso para você hoje era: mude o trajeto da murmuração para a rota da gratidão. Quem lembra da primeira chave que eu falei aqui hoje? Sejam alegres. A segunda chave, orem sempre. E a terceira chave, sejam gratos. Se você pega a alegria que mora dentro de você, porque a alegria está dentro de nós, vai para a rodana do oleiro, no quarto de oração, e deixa ele te moldar. E você é grato quando você sair do quarto. Você não vai sair só como um vaso, você vai sair um leão. Deus, ele quer moldar pessoas com autoridade. Leão representa a autoridade. Sabe, esse mundo precisa de pessoas que vivem em santidade, recebem a autoridade e destroem as obras mais do inferno. Diga assim: sem santidade, sem autoridade, mas com santidade, autoridade. E a correção, ela nos molda ao lugar de santidade. Paulo, ele estava dizendo, olha, não deixe de fazer obras de caridade às pessoas. Não paguem mal com mal. Paulo estava dizendo, olha, corrige esses costumes que estão errados. Porque se seus costumes começarem a andar de forma santa, quando você ser alegre nas circunstâncias, ficar comigo no quarto de oração, e quando você sair grato por tudo que está sendo feito, irmãos, o céu se abre ao seu favor. Nós precisamos viver isso. Isso é um estilo de vida. Aleluia. E aí mais para frente ele diz assim, olha, não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias. E eu queria abrir um parêntese
dessa mensagem para isso. Talvez, com tanta coisa que está surgindo, o nosso espírito esteja ficando abafado. E aí quando ele fala Espírito aqui é com E maiúsculo, ele está falando do Espírito Santo. Tá? Quando ele fala não abafem o Espírito para os Tessalonicenses, eu creio que Paulo ele está corrigindo as pessoas para dizer assim, olha, tenha comunhão com o Espírito Santo. Não abafa ele não. E aí tem uma musiquinha que as crianças cantam, que eu acho maravilhosa. Quer ter comunhão com o Espírito? Vamos cantar ela. Leia a Bíblia e faça uma oração. Faça uma oração. Faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração. Se quiser crescer. É isso. Comunhão com o Espírito Santo vem através de leitura, meditação, oração. Não existe outra coisa. Paulo estava dando as estratégias para os Tessalonicenses voltarem à postura a qual eles já tinham recebido instruções para isso. Nesse tempo, Deus precisa de pessoas leves, de pessoas dispostas e de pessoas que olhem para frente e não para baixo. E eu queria deixar uma pergunta para você que está nos assistindo também. Aonde está centralizado o seu foco? Para onde você está conseguindo olhar? Seja honesto com você mesmo agora. Será que você carrega tanto peso e está com a cabeça tão pesada que você anda assim? Quem anda assim tem que esticar a cabeça para olhar para frente. Irmãos, nós precisamos. E eu digo que nós precisamos, porque é um convite de Deus para que nós vivamos em santidade. É um convite de Deus, uma postura composta. É um convite de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês já ouviram alguma autoridade, um presidente, um governante olhando para baixo? E se a Bíblia está dizendo que você é embaixador de Deus, por que por vezes a gente aceita esse fardo? Não existe mais tempo para ficar olhando para baixo. Chegou o tempo de olhar para frente. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Sabe, dentro de mim, eu não sei se existe essa palavra, eu tenho até medo de falar, mas dentro de mim existe uma inquietação. Às vezes eu acho que é uma santa indignação. Primeiro, essa santa indignação foi comigo mesmo nesse período que eu passei fora. Depois eu disse, não é só eu. Preciso ajudar os irmãos a chegar no lugar também. Uma santa inquietação por ver as coisas do mesmo jeito. Sabe, onde nós passarmos precisa haver novidade. Você não vê uma autoridade chegando em qualquer que seja o lugar e aquele negócio fica do mesmo jeito. Não, gente. E por que a gente que é do céu, quando a gente passa as coisas tem que estar do mesmo jeito? Nós precisamos nos recompor para andar nesse lugar de autoridade. Deus espera isso de nós. A natureza clama por isso, pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus não andam de cabeça baixa. Os filhos de Deus andam olhando para o alvo. Paulo, quando acabava a sua trajetória, a palavra de Deus diz: pois eu olho para o alvo a fim de completar a carreira. Eu não perco mais tempo lutando com o vento, não. Que lição isso nos traz?
Quanto tempo a gente perde lutando com o vento, com coisa que não vai nos fazer mais fortes? Sabe, queridos, eu sou uma pessoa que lutei e estou lutando para me manter uma pessoa livre da distração. E se algo eu posso deixar para você hoje, é que a distração te tira da sua postura de autoridade, mas o seu foco te mantém nela. Então, se você mantém o seu foco no lugar correto, a autoridade do Senhor está junto com você. E aí, seu foco precisa estar em santidade, irmão. Mas se você está desfocado, eu te aconselho a não entrar numa batalha espiritual. Porque não se vai para a guerra de qualquer forma. Só se vai para a guerra se você recebeu primeiro autorização para isso, se você tem alguém de patente maior sobre sua vida, se existem pessoas que estão te conduzindo para isso, e se você tem uma postura de um soldado. Deus não envia meninos para a guerra. Deus envia soldados. Amém? Eu escrevi uma outra coisa aqui, mas a mensagem saiu do outro jeito. Eu tenho certeza que isso veio do Espírito. Eu ia tentar pregar uma coisa que eu construí, mas o Espírito Santo faz do jeito que Ele quer. E eu acredito que é isso, irmãos. Nós precisamos estar na postura que Deus quer que nós estejamos. E às vezes, a postura que nós estamos andando se tornou confortável. Por isso que eu falo da minha inquietação. Eu não consigo mais ficar num lugar confortável demais. Quando eu estou muito confortável, eu tenho que me catucar para fazer alguma coisa. Eu não consigo. Acho que eu estou aprendendo a não ser passivo, né? Vamos ficar de pé para a gente orar? Você que está em casa aí, deixe que o Senhor também ministre isso ao seu coração, amém? Ei, Jesus, fecha teus olhos, ergue as tuas mãos. Pai querido, nessa noite nós estamos aqui para te agradecer, Senhor, por essa palavra ministrada. Eu acredito, eu confio que ela vai cumprir o fim para qual ela foi liberada. Meu Deus, no nome de Jesus, eu oro agora por proteção dessa semente na vida dos meus irmãos. Satanás, você não tem autorização para roubar deles. E eu peço, Senhor Deus, no nome de Jesus, que essa semente cresça 100 por 1. Cresça dando fruto, germinando, criando raízes, estendendo caules e frutificando para a glória de Deus, para a glória do Senhor, meu Pai. Nos abençoa, Paizinho. Abençoa quem está em casa assistindo essa ministração. Abençoa também quem vai assistir após essa ministração. Que ele receba também da mesma forma que foi nos concedido. E que no nome de Jesus nós possamos ver a transformação genuína acontecendo. Leva-nos em paz, Senhor, nos concede uma noite de bênção. Que o amor do Senhor, as consolações do Espírito Santo esteja conosco. Leva-nos na sombra das tuas asas. Coloca teus anjos ao nosso redor, nossos trajetos. Em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, domingo nós temos o nosso culto presencial às 3 horas da tarde. Fica ligado, manda o link para 5 pessoas, mínimo. Convida 5 amigos para estar junto conosco. Caso ele não possa vir, que ele assista online e seja abençoado da mesma forma.
Deus nos abençoe e até domingo.